Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o episódio de número 66. O número maldito, mas esse não vai ser tão maldito assim, eu espero. Não sei o que me aguarda. O que eu ia falar? Não sei o que eu ia falar. É o melhor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que assistem. Eu sou o seu apresentador, como sempre, Rafael Coelho, com a voz um pouco desgastada, mas estamos aqui na luta. Comigo também estão Wagner Nascimento. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. É uma empolgação na abertura de hoje, assim. Eu tô me recuperando eu tô meio do fim de semana. apaixonado hoje. Opa. Tá, então tem que estar empolgado, Vaguinho. Não, mas eu tô empolgadíssimo, mas é uma empolgação mais contida. Ah, entendi. É a vibe que o filme me passou, assim, Estilo uma Leonardo. paixão contida. Também comigo Estilo estão Leonardo. Alexandre ou Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais dilacerada do mundo. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa, que forte. Eu vi o mesmo filme que todo mundo, não sei, agora eu tô nervoso. E pra completar o cast do podcast, ele que estava numa missão secreta em lugares desconhecidos, lutando contra as Farcs, Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu não esperava isso de jeito nenhum. E aí, meu, como é que tu tá? Como é que tu volta dessa jornada? Eu volto bem, volto entusiasmado, volto com o cérebro reprogramado. Seja lá o que isso Fiquei significa, sabendo né? que ele tava hospedado no Copacabana Palace. Não. Não chega tanto. Somos elegantes, mas não tanto. Eu quero dizer que eu vou datar agora esse podcast um pouco, mas hoje eu tive no Shopping Iguatemi. E qual não foi minha surpresa que no meio de uma tarde de terça-feira eu precisava de calças novas. Eu tô usando elas, mas não vou mostrar no podcast, porque, enfim, não interessa as pessoas. Ah, não, agora tu falou, vai ter que mostrar. É calça de abrigo Pro de público, velho, tá assim, bom. não dá. Ah, calça de abrigo é a melhor coisa que tem. Paguei caro demais, inclusive, mas enfim, também não veio ao caso. Mas a minha surpresa gigante foi que eu vi lá na frente do cinema, cara, um exército de mulheres de rosa pra ver Ó. Barbie, provavelmente, tipo, ainda na terça-feira, de tarde, uma galera, assim, foi genial. Eu fiquei muito surpreso e devo dizer que achei muito legal e infelizmente não vi o filme ainda, mas tô louco pra ver. Ao contrário de algumas pessoas do podcast. Comprou uma calça de moletom rosa também? Não, só tinha duas cores. Na faixa de preço que eu posso consumir, só tinha duas cores. Preto e cinza. Ainda eu peguei a cinza. Eu também, eu tenho uma cinza e uma cinza escura. Cara, mas assim, eu vou te dizer, também fui no cinema e foi bem impressionante a experiência, não só de ver o filme, Barbie, né? Eu fui ver Barbie, eu e a Bi. Mas de perceber o comportamento das pessoas mesmo e não só das pessoas. Tu passava pelas vitrines do shopping e nitidamente as lojas estavam expondo as peças mais rosas, sabe? Estavam colocando alguma iluminação rosa. Tudo no tema, assim, tudo nessa onda. E fazia tempo que, depois que eu comprava o ingresso pro cinema, eu não ficava numa fila. Eles fizeram uma fila para entrar na sala de cinema. Tipo, antes de começar, e abrir a sessão, acho que era tipo 13h40. E tipo, 13h35 a gente tava na fila e só ia abrir às 13h40. Tipo, fila, depois que a gente tinha passado da catraca ali pra entrar no cinema, fila assim na porta da sala, muita gente assim. E me parece que, se eu não tô mal informado, que é a segunda maior estreia de cinema na história do Brasil. Só fica atrás de Vingadores Ultimato. Nossa. E a maior estreia, acho que a bilheteria de estreia de uma diretora na história do cinema. Virou Bem meio que um impressionante. movimento, assim, no bom sentido. É muito legal de ver as pessoas. Eu vejo duas coisas. Uma é a empolgação com o filme da Barbie e outra é a confusão que as pessoas... Mas por que eu não posso levar minhas filhas pra ver? Porque não é um filme pra crianças, né? Porque Sim, tem uma é um censura filme relativamente mais alta. 12, né? Mas enfim, fechando esse parênteses gigante, eu só queria deixar isso registrado, que eu achei muito legal, fiquei empolgado realmente quando eu vi. Não vi ninguém vestido de Oppenheimer, tá? Só pra deixar bem claro. Ainda.
E hoje nós temos também a inauguração de um bloco novo nesse espaço, que é a interatividade. Nós recebemos uma mensagem não faz muito tempo, no YouTube, tá? Um comentário novo, então eu queria... É uma pergunta e eu queria fazer ela para vocês, assim, no ar, pra gente responder, debater, enfim e tal. O Luiz Gabriel Fragoso 1444 pergunta uma pergunta milenar, assim. Cadê o filme? Mas faz tempo isso, por que tu trouxe agora? Não, faz 2 horas o comentário. Cadê o filme? Faz 2 horas? Ele comentou lá no episódio do Caçadores de Emoção. Não, eu confundi com aquele que reclamou da conversa, que tinha muita conversa e pouco filme. Esse é outra coisa. Cadê o filme? Mas daí, qual não foi minha surpresa? Que eu pensei em procurar onde está o Caçadores de Emoção para dar uma resposta divertida e útil para o cidadão que está procurando o filme, né? Prestar um serviço. E não tá em streaming mais. Ele tá num streaming que eu nunca ouvi falar, assim, então eu não... Mas streaming existe, gente. Vamos usar lá, depois vem ouvir o podcast que a gente conversa sobre o filme. E é bom. Enfim, fechando o bloco de interatividade, eu vou avisar que a gente tá aqui para falar do filme Decisão de Partir, de 2022. Direção do Chan Wook Park, que também dirigiu Old Boy, Lei de Vingança, Senhor Vingança, o Sede, A Criada, o filme que eu e o Leonardo adoramos e ninguém gosta, com o Matthew Good e a Nicole Kidman, que é super perturbador e esquisito. Cara, como é que é o nome desse... É o... Segredo do Sangue. É algo por aí. Segredo de Sangue em Stoker, em inglês. Isso. Cara, eu fui rever esse filme, eu não sei se foi final do ano passado ou esse ano. Eu tava curioso, eu preciso rever esse filme. E depois de 20 minutos eu pensei, não tá dando. Não tá dando, não tá rolando, daí eu desisti. Eu lembro que eu e tu, a gente foi ver no cinema e a gente saiu e partes iguais, meio assombrado, meio feliz, meio triste. Foi uma coisa muito esquisita, assim. Não, eu me lembro que esse foi o primeiro filme que eu saí do cinema. A gente foi com o Alexandre e a Bibi também, eles foram também assistir. Foram também? Sim. Não lembro. E daí a gente saiu do cinema e eu te perguntei se tu tinha gostado do filme e tu falou, eu não sei se eu gostei desse filme. Até hoje eu não sei. E foi uma resposta que eu usarei no episódio de hoje, aliás. Spoiler. Esse filme com a Nicole Kidman é bem qualquer coisa. Mas enfim, hoje eu aviso Pode que a gente vai fazer spoilers a partir de agora. Vamos falar todo o filme. E antes de mais nada, eu faço sempre uma sinopse para localizar as pessoas. Eu aviso que hoje é bem extensa, porque esse filme acontece em tudo. Após um montanhista morrer em um aparente acidente de escalada, Jang Hae-jun... Sim, esse é um filme coreano, a gente vai ter dificuldades aqui. Park Hae-il, de O Hospedeiro, é o policial encarregado do caso e, apesar de não encontrar provas, ele suspeita de assassinato. Ao interrogar a viúva do defunto, a cuidadora de idosos imigrante chinesa Song Seo-rae, Song Seo-rae, eu vou chamar ele de Song daqui pra frente, o outro é o Jang e a Song, que é a Tang Wei de Black Hat, do Michael Mann, filme que eu não vi, mas parece bom, parece interessante, que ela apresenta marcas de agressão e levanta todas as suspeitas, mas Jang fica encantado por ela e serve kit premium de sushi na interrogação. Ainda com Song sob suspeita, Jang passa a monitorá-la pessoalmente e conversar frequentemente, ficando mais e mais envolvido com ela, enquanto ela o usa para rapidamente eliminar quaisquer fotos e provas, e ela admite que matou a própria mãe com pílulas. Um dia qualquer, ao substituir Song na sua cliente de segunda-feira, Jang acaba conversando mais com a cliente do que eles tinham feito durante os interrogatórios, e a mesma cliente do dia do acidente, ele descobre que ela sofre de demência e ela começa a futricar no telefone dela, que é o mesmo modelo do telefone da Song, e vê num app de rastreamento de exercícios que ela teria caminhado 138 passos em uma segunda-feira. Uma senhora que não sai de casa, não faz absolutamente nada. Daí ele começa a ficar encucado com isso, refaz o caminho teórico para chegar no topo da montanha e chega lá
com 138 passos. Nisso, o caso já tinha sido encerrado, na verdade, ela já tinha sido inocentada. Então ele substitui o celular da senhora, devolve o celular pra Song e diz, toca isso no oceano, porque é uma prova que... A única prova que pode... A única coisa que pode provar que tu é uma assassina, enfim. Daí, sob o pretexto de que um criminoso que ele perseguia ter cometido suicídio, Zhang se muda com sua esposa para a nebulosa cidade de Ipu, onde nenhum assassinato jamais ocorrera e o maior crime é o rapto de tartarugas inocentes. Até que 13 meses depois, logo após esbarrar com Song e seu novo marido, um agiota, fecha vírgula antes e depois, em uma peixaria, ponto. Antes e depois. Onde as pessoas cutucam os olhos dos peixes para saber se eles estão bons, é uma técnica que eu nunca vi. Eu conhecia de botar a mão dentro da boca do peixe, que é estranho também, mas funciona. No dia seguinte, o novo marido dela aparece morto e cabe a Zhang investigar. Como o gato de água fria tem medo de ser escaldado, ele já suspeita dela desde o princípio, apesar de nada encaixar direito. No processo, o celular reemerge, Zhang e Song se beijam e a esposa do Zhang deixa ele. Tudo chega num clímax quando Zhang descobre que entre as vítimas do agiota estava a mãe de um imigrante chinês que foi morta por Song. A mãe foi morta pela mulher, que ele estava perseguindo desde o começo do filme, causando o filho, que é o cara que é o filho que é esse imigrante, a matar o marido dela. Então não é ela que mata o marido, ela faz toda uma circunferência para chegar nesse fato. Zhang rastreia o celular de Song e a persegue em direção a uma praia abandonada, enquanto ela diz que seu falecido marido ameaçava expor gravações de Zhang dizendo que ama ela. Abre parênteses, o que ele não lembra sequer de ter dito. E depois a gente ouve a gravação e ele não fala também, eu fiquei confuso com isso. Mas enfim, é o que acontece. O que seria um escândalo, né? Porque, enfim, ele é um policial que investigou ela, blá blá blá. Ter um caso seria muito pavoroso. Song vai até uma praia rochosa e cava um buraco, onde se senta esperando a maré subir. Algum tempo depois, Zhang procura por Song pela praia, sem encontrá-la. Daí a gente vê tela título atrasada, que é uma das minhas coisas favoritas. Preste o título do filme e eu, yes! E daí o filme termina. É isso aí. Antes de entrar nas nossas impressões iniciais, olha só, hoje eu não esqueci uma raridade desse podcast. Alexandre, traz pra gente as curiosidades. Então vamos lá. Curiosidades do IMDb. Eu falei, Leonardo, não sei se tu ouviu o último episódio, mas eu fiquei muito orgulhoso de ti porque tu cantou a musiquinha no episódio que eu não participei. Foi difícil, mas eu tentei. Então, não temos muitas curiosidades hoje, mas vamos lá. O Park Chan-wook mencionou que inicialmente ele não gostou da ideia de usar muitas mensagens de texto no filme, e ele até considerou tornar esse filme um filme de época para que os personagens, ao invés de mandar mensagens, eles escrevessem cartas. Ele considerava uma coisa mais bonita, né, do que mensagens de telefone. Mas quando ele decidiu finalmente por um cenário mais contemporâneo, ele tentou lidar com isso, fazendo as personagens usarem tipo um smartwatch, fazer aquelas gravações de voz e tradução simultânea em aplicativo, como tem algumas cenas no filme, né? Uhum. Para não usar tanta mensagem de texto. Porque também tem mensagem de texto do filme, mas eu acho que ele tentou amenizar isso dessa forma. Inclusive tem uma piada no filme, né? Que ele tenta usar o smartwatch e daí não é um smartwatch. O Park Chan-wook disse também que ele usou... isso foi uma coisa que me chamou a atenção no filme. Que ele usou takes de ponto de vista do celular. E a intenção dele era mostrar que eles não estavam olhando para as telas, mas sim diretamente para os olhos, para outra pessoa, assim, diretamente. Curioso, não me passou essa sensação vendo a cena, mas eu achei uma cena interessante, achei um plano interessante ali, tipo, tu vê os botões sendo clicados, é diferente, né? Um enquadramento. Eu achei extremamente bem filmado essas coisas, mas eu não captei isso em absoluto também. Também não. E aqui tem uma curiosidade um pouquinho maior, que é numa entrevista, o Park Chan-wook falou sobre o filme ter uma inspiração indireta, meio que indireta em Vértigo, né? Um Corpo que Cai, do Hitchcock. Que ele falou, aí abre aspas, né? Eu anteriormente tinha dito que eu não estava consciente, eu não estava pensando no Corpo que Cai quando eu
estava filmando esse filme, né, Decisão de Partir. Mas eu também falei que eu tinha muitas referências subconscientes, influências subconscientes quando eu estava fazendo esse filme. E quando ele fala em influências, ele não necessariamente quer dizer que é similar à narrativa, né, ou o plot, ou algumas características do plot, né. O que ele se refere, a similaridade é como a parte onírica, né, da qualidade do filme, assim. A influência subconsciente do Vértigo no filme é isso, tipo, especialmente na segunda parte do filme, que se passa em Ipo, é mais assim a ambientação, né, que tem um fog ali, uma névoa, e tipo, é mais isso, é tipo a parte mais onírica, mais de ambientação, mais de sensorial que ele tentou, assim, não intencionalmente, mas no subconsciente, me parece que foi uma referência de Vértigo, né? Ele tem, as aspas são bem maiores, mas eu tentei encurtar aqui. Massa. É mais ou menos isso. E é isso por hoje. E tem uma curiosidade que o meu sentido aranha disparou durante esse filme. Que tem um plano de perseguição. Não. Quando o Zhang tá perseguindo um dos criminosos que ele persegue. No plano de dia, ele sobe uma lomba e dobra uma esquininha que é suspeitamente muito parecida com o mesmo lugar no qual o protagonista do Eu Vejo o Diabo dá um soco atropela o ciclista lá. E, cara, se não é literalmente a mesma rua, é muito igual. Eu posso estar sofrendo um pouco daquele efeito de ver alguns elementos e... se é isso, é o mesmo lugar, mas parece muito parecido. É o mesmo tipo de lomba, mesmo tipo de vista, mesmo tipo de... Tipo, tem aqueles... É tipo uma praça, só que o que tu vê da rua é tipo uma parede, porque a praça vai ficando mais pra cima, sabe? Daí tem uma parede de concreto, assim, é tudo muito igual. Então eu só queria deixar registrado que ou é nóia minha ou é mesmo. Dizem que só tem uma rua assim na Coreia do Sul. Olha, eu não duvido. É aquela coisa, né? A Nilo Peçanha, tu vê, tu sabe que é Nilo Peçanha. É verdade. Não tem Nilo Peçanha em outra cidade. Ipiranga também. Ô Rafael, tu que eu acho que conhece mais a obra do Park Chan-wook, eu não vi tanta coisa dele. Ele tem alguma coisa com polvos? Sim, tem alguma coisa relacionada. Uma das cenas mais famosas do Old Boy é o cara comendo um polvo vivo. Tá. Não, porque tem uma curiosidade do MDB que diz que é uma marca registrada do diretor que aparece polvos na cena da peixaria desse filme. Então, além do Old Boy, ele deve ter colocado esse elemento em outros filmes também. Eu nunca me atentei a isso, vou ter que... Agora tu me deu uma desculpa pra reassistir todos os filmes e os que eu não vi também. Lei de Vingança tem, A Criada tem. Olha aí. É verdade. Mas enfim, agora chega aquele momento que todo mundo revela mais ou menos as suas intenções nesse debate. Eu vou abrir, que esse é um filme que eu tô louco pra ver desde que ele saiu, mas por algum motivo ou por outro sempre ficava, vou ver depois, é um filme meio longo, Park Chan-wook eu gosto pra cacete, mas faz tempo que eu não vejo o filme dele. Não sei onde esse cara anda agora com a cabeça. E daí surgiu a oportunidade de fazer um podcast e eu disse, vamos fazer. Vamos limpar a minha lista, que é uma grande desculpa. Eu vejo o filme que eu quero ver, a gente faz conteúdo, todo mundo ganha. E daí, pra mim, todo mundo ganhou mesmo, porque eu achei um filme espetacular, fora de série, assim. Me ganhou de cabo a rabo, o filme foge um pouco... Eu tô acostumado com o Park Chan-wook pesado, dark, deprê, com assim, uma pontinha de esperança aqui e ali só. E esse filme, ele lida com assuntos pesados, mas ao mesmo tempo eu achei um filme, não quero dizer alegre, mas ele tem um senso de humor e uma certa leveza de lidar com isso, que foi me ganhando, assim. Eu passei boa parte do filme rindo, não dos personagens, né, mas por causa das situações que ele cria, que são muito boas, por causa dos pequenos momentos, pequenos toques, tipo o detetive que não consegue pegar um cara que ele sabe que é culpado, ele mostra pra mulher, ela olha 2, 3 fotos e diz, ele vai na casa dessa mulher aqui, tu vai encontrar o cara. Ele vai lá e encontra o cara, daí ele persegue o outro e os dois têm tipo uma conversa de bro, assim. Por que mulheres ficam com caras assim no topo do prédio, enquanto um ameaça se esfaquear com uma tesoura? Tipo, uma coisa... O filme tem um certo absurdismo, assim, que eu gosto muito. Ao mesmo tempo que ele lida com assuntos sérios de maneira séria
E também funciona, assim. Então essa mistura de vibes me pega muito. Eu saí do filme me sentindo engrandecido, assim. De uma maneira que raramente eu me sinto. Engrandecido. Então, ele é quase uma comédia romântica em alguns momentos. Exato. Ele brinca com essa coisa de perseguição criminal com comédia romântica também. Mas enfim, já falei demais, vamos passar a bola, que é legal para os coleguinhas. Quem quiser continuar agora. Eu adoro ver o Rafael empolgado, assim, felizinho. Esse filme me levantou, assim. Eu vim no fim de semana complicado. Eu tava meio pesteado. De novo, não cheguei a ficar gripado, mas tava, tipo, meio... não quero levantar da cama. Tô me sentindo como se tivesse levado uma surra o fim de semana inteiro. Daí ontem eu vi o filme, assim, foi um momento que deu up pra mim. Mas, enfim, passando a bola, quem quiser... É que é um filme de amor, né? Um filme de amor e causa isso na gente. Alguns. Nem todos. Sim, alguns. Tem uns que são mais deprê ainda, que dá vontade de... Enfim. Tô abrindo o microfone. Quem quiser aí, se apresente. Então, eu não conheci esse filme também até vocês comentarem umas semanas atrás. Inclusive, eu vi, né, na abertura do filme, ali informa que ele ganhou o prêmio, acho, de direção no Festival de Cannes, 2022. E então, eu acho que eu vou voltar para a frase que eu falei no começo do episódio. Assim, eu ainda não sei. Não é que eu não saiba se eu gostei ou não desse filme. Eu sei que eu gostei, mas eu ainda não consigo decodificar o quanto eu gostei dele. Se eu gostei um pouco ou se eu gostei mais do que um pouco, assim, ou se eu gostei mais ou menos, assim. Eu acho um filme que me deixou intrigado, assim, me deixou bem intrigado a maneira que ele é construído, até essas questões, né, que ele mistura um pouco digamos, elementos de comédia romântica, de filme de investigação, de filme de amor, de drama. E acho que tu apontou isso muito bem, né, Rafael? É uma coisa que eu não tinha percebido conscientemente assistindo o filme, que ele é um filme que trata de coisas pesadas, tipo assassinatos e traições, e, enfim, né, um policial se envolvendo com uma investigada que, ao que tudo indica, é uma assassina, mas não é um filme que é pesado, né? Pra mim, ele tem mais um andamento de um filme romântico do que um filme policial, assim. E isso é muito interessante, né? Muito... sei lá, eu acho que é muito um mérito, assim, né, do cinema asiático, do cinema sul-coreano, de conseguir misturar diferentes gêneros de cinema de uma maneira que fica tudo muito homogêneo, assim, sabe? Tudo se mistura de uma maneira que fica tudo muito, muito bem misturado, né? Então é isso. Eu geralmente eu começo, eu venho para a gravação... eu tô um pouco confuso. Geralmente eu venho para a gravação já com uma nota pro filme em mente, mas hoje eu não tenho, assim. Hoje eu realmente preciso discutir com vocês e ver onde é que eu chego. Massa. Cara, mas isso que tu falou é muito real. Tipo, me lembra muito... Não sei se vocês viram O Hospedeiro. Eu vi há muito tempo. Que é um filme que passa de cenas de comédia muito pastelão pra cena de enterro com todo mundo chorando pra cena com ataque de monstro, sabe? É uma melange de gêneros, assim, que funciona demais mesmo. Mas, enfim. Alexandre, tu tá com uma cara de quem quer falar, então... Não, eu tô ainda pensando sobre esse filme, assim. Eu acho que é uma experiência bem oposta ao do Rafael. Porque eu saí do filme me sentindo muito burro. Nossa. Isso é tipo... eu fico... A pressão caiu o clima agora, né? Pois é, né? Nossa senhora. Não, isso é um fenômeno que acontece comigo muito nesses filmes de investigação, que eu acho que eu já comentei diversas vezes aqui no podcast, quando a gente faz episódios sobre isso, que, cara, começa quando é muita informação, muito detalhe. Eu me perco e daí daqui a pouco eu não consigo mais acompanhar e daqui a pouco... Isso foi uma coisa que aconteceu comigo com a Bi vendo o filme. A gente, tipo... um falava pro outro, tu tá entendendo? Eu não tô entendendo nada. Tipo, não que os filmes sejam necessariamente para serem entendidos a todo momento. Obviamente que não necessariamente é assim, até porque esse filme tem uma atmosférica bem onírica, essa questão de presenciar as memórias ou as projeções, dele estar presente ali vendo. Isso eu achei bem interessante também. Então acho que ele também é um filme atmosférico, sensorial, né?
Isso eu achei bem legal. Acho muito interessante a química entre os personagens, né? Entre os dois ali, muito bem feito. Ali as nuances, os tempos, as atuações. Isso eu achei muito legal. Mas me prejudicou um pouco, assim, o que sempre me prejudica, essa quantidade. Cara, é que se tu perde uma coisa, daqui a pouco já acontece outra em decorrência dessa coisa que tu perdeu, e daqui a pouco já me perdi inteiro. Uhum. Mas ele ainda assim sustenta na direção. Eu acho que a direção do filme é muito boa. Eu acho que o Chan-wook Park é um grande diretor, assim. Eu acho que ele... Cara, tem essas questões dos planos, né, da decupagem, muito bem feito. A foto do filme é muito legal também. O andamento, o ritmo, né, isso tudo vai te prendendo e tal. E a ambientação. Daí eu fui acompanhando, fui tentando buscar aquilo que eu não estava pegando pelo contexto, e aí foi funcionando. Uhum. E eu acho que é isso, eu acho que é um filme que tem muitas coisas interessantes, esse andamento diferente que vocês falaram aí, né, de ser um filme policial com um andamento romântico, de romance, né. Eu achei um filme peculiar, mas eu tô mais assim na do Leonardo, assim, tentando ainda saber qual é que é. Mas assim, eu acho que eu tô mais pra gostar do filme do que não, entendeu? Só que eu preciso ter mais atenção, eu preciso conseguir focar mais quando eu vejo esse tipo de filme mais de andamento mais rápido no começo da investigação, sabe? Não necessariamente o ritmo rápido, mas muitos elementos, sabe? Esse filme é uma avalanche de informação mesmo. Eu também senti Exato. isso. Tipo, acho que é impossível tu não sentir um pouco. Sim. E toda a questão, enfim. Daí, Wagner. Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente desenvolve mais. O Park Chan-wook é um diretor que eu gosto muito, assim. Eu acho que o Old Boy, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes sul-coreanos que eu assisti, assim. E que me despertou esse interesse pro cinema asiático. E aquela coisa, meu Deus, caralho, que filme incrível, assim. E o último dele que eu assisti foi A Criada, de 2016, que foi o último dele antes desse, né? Então ele ficou 6 anos sem fazer nada. E que também foi outro filme que eu fiquei, meu Deus, que filmaço, assim. Então, eu tava na expectativa de ver esse filme, assim. Ele é um diretor que sempre que ele tá num projeto novo, eu fico curioso. E esse filme me bateu diferente, assim, né? Em oposição a esses dois filmes que eu mencionei, o Old Boy e A Criada, que foi aquela coisa, né? Aquela paixão, assim, que eu adorei. Esse foi... Eu fiquei inicialmente intrigado, essa palavra do Leonardo, que ele usou mais cedo, assim, ele me deixou... Eu comecei a ver ele sábado à noite, assim, já era tipo 11 horas, e aí eu vi 25 minutos que eu consegui ver, assim, com dedicação, e eu comecei a pescar, ficar com sono. E eu, não, vou desligar aqui, porque realmente é muita informação, é muita coisa. E aí no domingo, assim, eu fui assistir domingo à tarde, e eu voltei do início, né? Mas eu fiquei a manhã toda pensando no filme, assim, eu fiquei, tá, eu tô interessado, mas eu não tô entendendo bem, eu fiquei, me deixou assim, ele me deixou confuso, no bom sentido, assim, e eu acho que ele me causou, em vez dessa coisa, dessa paixão estrondosa, assim, foi uma coisa mais sutil. E eu acho que a própria condução do filme é mais sutil do que o Old Boy ou outros filmes do Park Chan-wook, assim. Eu acho que ele é uma narrativa construída a fogo lento, assim. Ele deixa as coisas acontecerem, aquele relacionamento, né, daquele casal, né, daquele detetive, daquela mulher suspeita que se tornam, né, um apaixonamento. É demorado, assim, né? Uma coisa... E no bom sentido, assim, né? Ele leva tempo para construir aquilo. E o filme foi me conquistando nisso, assim, nesse vagar, assim, que ele se permite. E o que mais me chamou... Tem essa questão da mistura de gêneros, que eu também acho incrível. Mas o que me pegou realmente foi mais a construção desse romance, assim. Na minha interpretação, não é um filme sobre o mistério de um crime, né? Ou de crimes, porque tem mais de um, né? Mas é o mistério do apaixonamento, assim. Né? Eu acho impressionante como aqueles dois começa... O que leva uma pessoa a gostar? Isso vale para
várias relações, né? Mas eu vou ficar no terreno amoroso porque é o terreno do filme. Mas o que leva uma pessoa a gostar da outra, assim? O que faz, o que cria essa conexão, né? E a gente testemunha essa conexão entre os dois, assim, que é esse cara que é um workaholic, que é um obsessivo, né? O cara tem insônia, tem todos os problemas. E é o clássico do detetive, né? Do policial, enfim. E ele começa a se obcecar pelo crime, e aí ele fica à espreita daquela mulher, ao mesmo tempo ele quer resolver aquele mistério, que é isso que ele faz, ele precisa resolver, ele é o cara que precisa resolver tudo, e ao mesmo tempo ele fica obcecado pelo mistério que aquela mulher é misteriosa, né? Ele quer, e nisso essa fronteira, assim, ela se borra, né? Então as cenas dele de tocaia, em que ele está espionando, e aí ele se projeta no apartamento, né? E é isso, assim, ele quer resolver esse crime, ele quer resolver essa mulher, ele é obcecado pelo trabalho, ele é obcecado por ela. Eu acho isso muito, porque tem afetos que causam isso, assim, a pessoa se infiltra na nossa consciência, né? E quando vê, tu tá lá nos movimentos mais insuspeitos pensando naquela pessoa, assim, né? Eu acho que a experiência amorosa, afetiva, de maneira mais geral, ela é uma coisa do terreno inexplicável, né? Eu acho impressionante ver esse cara, esse detetive, que é o cara mais padrão, né? Essa coisa meio robótica, assim, racional, né? É extremamente racional, e ele quer desesperadamente solucionar aquele caso e aquela mulher, né? E ela também se apaixona por ele, né? Ela se envolve com ele de maneira instrumental, né? Porque, enfim, de fato, a gente descobre que ela cometeu aquele crime. E quando ela descobre que aquele relacionamento que os dois têm se perdeu, se quebrou, ela descobre que ela está apaixonada por ele. Então, eu acho isso fascinante. Assim, esse é o lance do filme, pra mim. Esse jogo entre os dois. Esse, para mim, essa revelação é o ponto do filme. Assim, né? Aquilo ali é o centro do filme. E aí, claramente, tem esses dois momentos, né? E o segundo momento também eu acho muito bom, assim. Eu acho que o filme, ele, embora o mistério seja bem convencional, a narrativa policial é muito convencional, né? Mas mesmo assim ele é um filme surpreendente, sabe? Essa segunda parte, por exemplo, eu não fazia ideia do que esperar. E aí eu achava que ia por um caminho e foi para o outro. Então tem vários momentinhos assim, né? Que o filme parece ir por um caminho e vai para o outro. Então eu acho um filme muito, muito sutil, assim. E eu acho surpreendente tendo em vista a obra. Também que eu não conheço muitos filmes do Park Chan-wook, assim. Mas do que eu vi, eu achei surpreendente também. E gosto muito dessa narrativa onírica, assim. Essa coisa meio... Sobretudo a segunda metade, quase uma fábula, assim. É uma coisa... Acontecem coisas que são meio absurdas, mas naquela narrativa que ele cria é muito natural, assim. E quanto eu penso no filme, mais eu gosto, assim. Então, eu fiquei intrigado inicialmente, assim, eu fiquei domingo pensando, assim, mas será que eu gostei? Mas por que eu gostei? Eu não sei por que eu gostei. E hoje eu continuei pensando, e quanto mais eu penso nele, mais eu gosto, assim. Foi uma bela surpresa esse filme. Isso é uma coisa que eu concordo, assim. Esse filme foi um filme que eu vi e ficou na minha mente, eu não parei de pensar nele ainda, assim. Então, geralmente, pra mim, isso é a marca de um grande filme. Filmes que eu esqueço rápido, geralmente eu não considero tão bons assim. É óbvio. Mas, enfim, vamos expandir essa discussão agora pra falar do filme em si, né? Cara, ele já me ganha meio que de cara, na real, o personagem do investigador. Quando ele chega lá na montanha, tá investigando, o cara caiu aqui e veio parar aqui. E daí eles olham pra cima, ok, o que nós vamos fazer? Nós vamos escalar essa montanha, porque é isso que ele tava fazendo. E daí ele vai com o parceiro dele nas costas, reclamando, e os caras escalando aquela montanha. E tipo, cacete, o que tá acontecendo? Que filme é isso, sabe? E aquilo me pegou totalmente desprevenido, o tom de tudo. E o filme não larga essa pegada. Inclusive, daí tem aquela sequência que eu acho maravilhosa dele voltando os passos que a mulher teria feito pra chegar no local, pra empurrar o cara de cima da montanha.
subindo pelo lado mais rápido e tal. Que é uma sequência também extremamente bem filmada, bem contada. E é muito legal, assim, criar esses momentinhos e tal. Enfim. Eu complementando um pouco o que o Wagner e o Alexandre falaram, assim, eu acho que é um filme realmente que tem muita informação, né? Da mesma forma que eu acho que Eu Vi o Diabo também é um filme que tem muita informação, né? Mas acho que esse o Decisão de Partir tem mais, assim, né? Ele é um filme mais carregado nesse sentido. E para mim também, assim, eu assisti ele ontem de noite e nos primeiros 5, 10 minutos eu tava meio... O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo absorver o que tá acontecendo aqui, né? Eu cheguei até a pensar, eu não vou assistir esse filme agora, vou deixar para outro momento para realmente me conseguir absorver. Mas como eu tinha receio de não conseguir assistir o filme a tempo, então eu assisti ontem de noite. E eu consegui entrar no filme, assim, depois de uns 10 minutos, consegui sentir o ritmo dele, consegui, acho, talvez um pouco ao contrário do Alexandre, entender geralmente o que estava acontecendo. Eu não digo 100%, mas eu confesso que mais ali para a segunda parte do filme, depois que o Yang e a Song se reencontram na cidade de Ipo, ali em alguns momentos eu me perdi, assim. Ali nessa segunda parte eu não consegui prestar tanta atenção na narrativa quanto na primeira parte, assim. Ali eu fiquei um pouco eu não sei, não captei tudo tão bem, assim. E eu acho que esse é um pouco um risco, né, no bom sentido, desses filmes investigativos que tem tanta informação, né? Se tu perde uma coisa... Porque também os filmes sul-coreanos, eles um pouco ao contrário de alguns filmes investigativos norte-americanos, os filmes sul-coreanos não são aqueles filmes que ficam repetindo informação para ter certeza que tu entendeu, sabe? Ou para tipo, sabe isso aqui que a gente tá mostrando agora? A gente te mostrou de novo antes. Depois de lá pra frente vamos te mostrar de novo. Então o filme sul-coreano, ele quer que tu, né, piscou, perdeu, assim, é um pouco isso. E acho isso um desafio interessante, né, pra quem tá assistindo. Mas eu acho sim, acho que é um filme que é intrigante, assim, né? E que, enfim, como o Wagner falou, ele vai ardendo aos poucos, assim, né? Ele vai se desenvolvendo aos poucos, assim, né? E acho que é muito isso, né? De por que esses dois, né? Por que o Yang e a Song, eles se encantam pelo outro, né? Não tem ali digamos, um motivo racionalizado, um motivo colocado de uma maneira super evidente, né? Tudo que a gente ouve o Jung falar é que ele acha ela bonita. Ponto. É uma das primeiras coisas que ele fala, né? Mas eu acho que é muito isso, né? Eu acho que talvez o que o filme coloque um pouco essa coisa, ele é um policial, então o que atrai ele? O que atrai ele é algo que ele tem que solucionar racionalmente, algum mistério que ele tenha que solucionar, e ela é um mistério, né? Só que ele não consegue, digamos assim, solucionar ela racionalmente, e nunca vai conseguir. Então talvez isso seja um pouco que atrai ele, né? Esse fascínio, né? Até porque isso vê o contraste com a mulher dele, que ele é casado, que é tipo totalmente estatísticas e dados, e tudo é científico, e nós temos que fazer sexo tal tantas vezes por semana, porque melhora a saúde, que não sei o quê. Tipo, cacete, cara, isso é uma loucura. O relacionamento é uma prisão, praticamente. E daí vê essa mulher super... Ela matou alguém, eu acho que ela matou alguém, talvez ela tenha matado alguém, e ela meio que não tá nem aí, e age de uma maneira, e aí faz outras coisas, e tipo, ela acaba sendo meio que uma personagem meio confusa pra ele, nesse sentido. Mas essa questão da confusão, até no meio daquelas aspas que eu falei das curiosidades do Park Chan-wook, que eu tentei resumir, eu acho que mais pra frente ele falava que é meio proposital esse cenário onírico, e ele queria que passasse uma sensação de que o personagem tá meio perdido, assim, que ele não sabe qual caminho vai tomar ainda. E eu acho que o protagonista, né, o Jang, tem um pouco disso, ele fica em conflito por causa da... Como é que é o nome dela? Song. É Song? Song. Tá Seo Hai aqui, Seo Hai. Song. Tá. Por causa da Song, ele fica intrigado, né? Mas assim, ao mesmo tempo, ele não sabe... Porque é curioso que na primeira parte, pelo menos, até o beijo dos dois,
o filme deixa bem nítido, bem explicado que eles têm um relacionamento ali, mas nunca mostra que é um relacionamento amoroso. Eu acho que a primeira interação, sei lá, o primeiro beijo é aquele beijo que a gente vê mais pra parte do meio pro final do filme, né? Ali, tipo, eles ficam juntos, eles dormem juntos ali, mas o filme não mostra nada, assim. Tipo, é meio que como se acho que como se o protagonista ainda estivesse em conflito com essa própria decisão, assim, com essa própria atitude dele, em conflito de também o que o Vaguinha falou, de por que ele gosta daquela mulher, por que ele se apaixonou por ela, se ele acha que ela é uma assassina, entendeu? Então, tipo, isso faz com que ele fique um pouco perdido também. E nitidamente o relacionamento dele, como o Rafael falou, tá péssimo, né? Eu acho que não sei, tem quantos anos de relacionamento. A própria cena de sexo que eles mostram ali é tipo um troço extremamente robótico, ele né? Tá vendo programa de TV enquanto... Então acho que tem um pouco isso de proposta, assim, até de talvez nos deixar um pouco perdido em algumas partes do filme, como proposta, para meio que emular essa sensação do personagem que não sabe qual o caminho que ele vai tomar na vida. E tem essa questão de ter muitas informações que a gente já falou. Eu acho que ela meio que, para mim, né, ela se agrava um pouquinho. Na minha percepção do filme, ela ficou um pouquinho mais difícil para mim, porque ela se mistura, a questão das informações, terem muitas informações, com o formato narrativo que mistura realismo com essa questão daqui a pouco corta para uma cena que o cara tá dentro de uma projeção do pensamento dele, ou da visão que ele tá tendo, do que ele está escutando enquanto ele observa ela. E então, tipo, as coisas se misturam muito rapidamente. Então isso também meio que me deu uma confundida, mas não que eu não tenha absorvido nada do filme, obviamente, que eu fui... eu perdi alguma coisa, mas daqui a pouco eu recuperava pelo contexto e ia acompanhando, sabe? Talvez eu não tenha todos os detalhes do filme, mas tipo, ele conseguiu me prender, e muito por outras coisas, assim, por esse fascínio que vocês estão falando aí, tipo, entre os personagens. Pegando esse gancho do... Vai, Rafael. Não, vai, Wagner. Pegando esse gancho do Alexandre, desse início do romance deles, eu acho muito interessante o contraste do romance da Song com o... Esqueci o nome do cara, do detetive. Jang. Do Jang. Em contraste com o relacionamento dele com a esposa, né? Porque ele assume que tem só um beijo, tem só essa cena de beijo, uma, né? Eu acho que é. Eu não lembro, eu lembro de uma só. Mas eu acho tão erótica a dinâmica deles ali. E tu sabe que aquele beijo vai atormentar ele o resto da vida. Oi? E tu sabe que aquele beijo vai atormentar ele o resto da vida. Exato. Assim. Mas eu adoro... me lembrou um pouco o Amor à Flor da Pele também. É o erotismo sugestionado, assim. Então é o erotismo deles almoçando numa sala de interrogatório. É um almoço no ambiente interrogatório, e aquilo é tão erótico, tem uma tensão ali que não precisa ser mostrada, eles não precisam estar transando e se beijando. E a única cena de sexo que tem no filme é patética a cena, né? É uma coisa realmente burocrática ali, é quase uma cena de um pornô mal feita. E é uma escolha dele, né? Porque o Park Chan-wook, ele sabe filmar a cena de sexo. A Criada, né? É um filme profundamente sexual, né? É um filme mega, assim, erótico, quente. É um filme tesudo, assim, né? Mas, deixa eu só complementar, mas no A Criada ele faz muito isso que tu falou. Ele tem as cenas de sexo também. Mas as cenas que não são cenas de sexo, que tem elas a interação... tem algumas que são mais eróticas do que as cenas de sexo. Tem uma cena no A Criada que é, tipo, uma personagem pulindo o dente da outra. Assim. E é simplesmente isso, assim. E as cenas super eróticas. E eu concordo contigo. É questão de... Pô, eu nem sei decodificar como é que ele faz isso direito, mas é questão de proximidade, de chegar perto o suficiente, de tempo, de, sei lá, de ritmo da fala, sabe? Essas coisas, sabe? É muito bem... ele dirige muito bem isso. Também é muito sutil, é tudo muito nas entrelinhas. E também até essa questão dessa estratégia que ele usa, né? Que tu trouxe nas curiosidades de usar
Isso é uma coisa que eu acho que se perde também na tradução, que é justamente essa questão da língua, né? Ela é chinesa, ela fala mandarim, e aí se perde na tradução isso. Mas eu acho muito interessante, assim, que tem coisas que ela não consegue falar, que são essas questões emocionais, né? Ela não consegue expressar em coreano, e aí ela usa o mandarim e usa o tradutor, né? E aí tem uma cena que eu lembro, que aí ela traduz, ela fala uma frase, né? É uma frase dita. Um ditado, algo assim, ditado, e aí no final, o que a sua esposa diria se soubesse quem que você espia durante a noite? É uma coisa, sabe, são essas coisas assim muito, muito sutis e é uma sugestão, né? É o erotismo da sugestão que eu acho muito interessante nisso. Todo esse jogo da linguagem é realmente, assim, se perde na tradução e inclusive tem nuances que a gente tendo que ver uma legenda traduzida se perdem um pouco, assim. Exato. A gente pega alguma coisa, mas, por exemplo, todo momento que ela quer ou fazer o Jang admitir alguma coisa íntima pra ele ou que vai quebrar essa barreira, ela faz ele falar em chinês também. E tem alguns momentos assim, tu fica, caralho, isso é quase um... Não quero dizer uma violência, porque não é uma violência, mas é uma quebra de distanciamento, assim, muito forte. Tu vê na cara do Jang, assim, que ele tá meio comovido daquele processo todo também, toda vez que ele fala chinês. Então isso é colocado no filme de uma maneira que é relevante, e daí tem várias coisas, tipo, eu não sei qual é a relação da China com a Coreia do Sul, por exemplo, em detalhes para entender coisas como a Song vem num barco de imigrantes ilegais e o exército vai lá e daí ela é deixada dentro do país porque o avô dela fez não sei o quê, mas também o cara que entrevistou ela no barco é o cara que ela se casa, tipo, tem toda uma... Aí sim, entra nesse negócio de, realmente é muita informação, um monte de contexto que eu não tenho, assim. Então, esse lado do filme eu nem me arrisco a falar muito com autoridade, porque eu não sei nada. Eu fico mais na parte emocional dos personagens, assim, a verdade deles. Mas realmente, essa coisa... Essa questão que tu mencionou da violência, né, dela fazer ele falar em chinês, de fato né, é uma coisa dela, é uma dinâmica de poder ali, ela é imigrante ferrada, que ela fala, né, se diminui, dizendo, eu não sei falar coreano direito, né, e ela ri, né, aquele riso amarelo. E aí quando o negócio entre eles se entra nessa dinâmica amorosa, ela inverte o jogo, né, tipo, eu quero que você diga que eu sou bonita, mas em chinês, em mandarim, eu quero que você passe por esse estranhamento que eu tenho, né, por essa falta de palavras, por esse, né, por esse lexo confuso. Eu acho esse filme fascinante. E eu queria também aproveitar que acho que foi tu que falou da cena do interrogatório. O jeito que ele filma a cena, que tem 2 planos que me marcaram muito, que é como a gente gosta de falar, que é o plano contra plano, que é tipo a câmera minha e do Alexandre aqui, mas daí quando o Alexandre fala, o Alexandre tá em tela cheia, e daí quando eu falo, tô eu em tela cheia. Que no interrogatório tem vários momentos que a gente vê uma TV com a cara de um e o outro do lado da TV e tu vê ação e reação no mesmo plano, assim. Eu achei muito bem feito, muito bem colocado. Obviamente não é uma coisa super nova, mas é muito bem feito nesse filme. E tem um momento que tem um jogo de desfoques, certamente é feito na pós, é efeito visual, eu imagino, que passa, a gente vê eles conversando e o reflexo no espelho atrás deles conversando, e o foco fica indo do reflexo para eles, deles para o reflexo. Às vezes só tem uma versão de uma das pessoas em foco, às vezes tá tudo meio fora de foco, é tipo uma coisa muito doida, assim. Eu fiquei viajando naquele plano um tempão depois, que eu não... Tá, eu imagino que tenha sido efeito de pós, não sei, pode ter sido feito no set de alguma maneira, não faço ideia como, mas é uma coisa muito visualmente surreal, assim, é muito fora do comum. Sim. Mas e essa cena do... Desculpa, Alexandre. Não, pode complementar. Essa cena que eles, né, que eles comem ali o sushi mais caro, o combo mais caro. Sushi, então, hein? Que eu me lembrei de ti quando eu vi aquele sushi, Rafael. É uns peixão assim, cara. Eu fiquei... Sim. Não, me dá, eu quero. Mas eu não achei essa cena tão
tão tesuda, assim, tão sexual como o Wagner e o Alexandre, mas eu achei que ele já tem uma certa explicitação, assim, de uma cumplicidade que eles estão começando a construir, né? Que eles estão começando a construir, que eles vão depois desenvolver mais, assim, né? Me parece muito que o que me marcou muito nessa cena foi que eles estão comendo e depois eles terminam de comer, daí um já tira a caixa de sushi, o outro já vai... Eles já começam a limpar juntos, Já vai limpar a mesa, então é tudo muito coordenado entre os dois, né? Entre duas pessoas que não se conhecem assim tão bem. Então eu acho que esse encantamento ali, né, inicialmente do Jang pela Song, acho que já tá ali, assim, nessa coisa de que até certo ponto eles parecem funcionar de uma maneira parecida, assim, né? E o estranhamento do parceiro dele nessa cena é muito boa também. Muito bom. Também. Sim. Mas de como eles também ficam alheios, assim, né? Ou ela, principalmente, né, fica alheia de, tipo, estar jantando com um policial sabendo que ela está sendo observada. Porque ela sabe que tem alguém, né, do outro lado do vidro ali. E como isso meio que não interessa, né, pros dois, né? Não interessa que eles estão sendo observados. Ali é só o momento deles e não assim, né, para eles não interessa se tem alguém olhando ou não. Isso não vai interferir. Essa cena eu achei muito, muito interessante, assim, muito curiosa. Né? Muito intrigante, por exemplo, uma palavra que a gente está usando nesse episódio. A palavra do dia é intrigante. Falando em intrigante, eu acho que o primeiro ponto que intriga o Jang ali é uma coisa que denota um grau de suspeição, de potencial suspeita, que é o fato dela ficar quase que indiferente, agir de forma indiferente à morte do marido, né? Uhum. É o primeiro comentário de intriga que tem ali, né? Que ele fica, nossa, essa mulher é diferente, né? Que coisa não habitual. O marido dela acabou de morrer, ela tá aqui, tipo, de boas. E depois foi trabalhar com o trabalho de cuidadora, né? Que ela tem. E isso, que é uma coisa que a princípio pode ser vista como, né, suspeita, é uma coisa que, no fundo, meio que interessa ou instiga, talvez, o Jang ali, né? Ele... É curioso isso, né? Que é aquele... Talvez seja o conflito, né? Dele estar se interessando por uma pessoa... Eu gosto que ele faz toda uma racionalização em cima disso depois. Dizendo, mas se tu fala para um... Qual é que é mesmo? Qual é a profissão que ele usa? É muito engraçada a comparação. Eu não vou lembrar da fala especificamente agora, mas é basicamente, você fala para uma pessoa que é casada com alguém que trabalha numa coisa que tem risco, e daí tu fala que o risco aconteceu, a pessoa não vai ficar muito surpresa. Tipo, ele faz toda uma racionalização em cima da coisa. E pra mim isso é muito o resumo do que é todo esse primeiro caso. Que, tipo, só falta ter uma placa de neon pra cima da Song dizendo foi ela. Todo mundo suspeita. O parceiro dele, tipo, gruda na mulher e sabe que foi ela. E meio que ela tem que criar toda uma cena pra desqualificar a opinião do parceiro dele. Aliás, é uma cena que ficou muito chocante quando eu vi a primeira vez. Caralho, o cara foi no apartamento, revirou tudo, atacou a mulher, ela tava toda de canto, mas daí depois se revela que foi ela que desmaiou o cara ali no sofá de alguma maneira e derrubou a própria sala. Ela não desmaiou ele. Ele chegou bebum ali. Essa é a fala dela também. Um policial bêbado invade a tua casa, isso não é uma violência? É sim, sim. Com certeza. Enfim. Mas não foi ele que fez, ele não fez absolutamente que a gente saiba nada além disso. E meio que a gente, como espectador, pelo menos eu, a certa altura, já tinha também sacado que, ela é muito culpada e o Jang tá meio que fazendo uma vista grossa violenta, assim, não, eu tô negando tudo que acontece, nada disso é uma evidência, até que se torna completamente impossível de negar pra ele. Eu acho isso muito legal. É a estupidez do amor, né? Tipo, isso. Exato. É um pouco... essa cena que aí é do dilaceramento, né? É muito... Ele fica assim, porque você, né? Você me fez... Eu era um policial orgulhoso. Só que, tipo, meu filho, para, né? Desde o início, ele tomou uma série de decisões antiéticas. Né? Nenhum policial, né? Então... Começou pelo sushi já.
Começa tudo errado desde o início, assim. Então, Dizendo que a suspeita era bonita, já tá errado também. Tá tudo errado. O cara, o policial dele, o parceiro dele diz isso, né? Se fosse um homem, você agiria assim, de maneira tão negligente, né? Então, tem um pouco isso, assim. Esse protagonista, eu acho ele um pouco... É interessante, é um filme de um homem, mas, ao mesmo tempo, todos os homens desse filme são muito idiotas, né? A única personagem esperta mesmo é a Song, ele é a única... E assim, são todos muito babacas. Esse policial, ele tirando os momentos em que ele tá de farda, né, que ele tá ali trabalhando, investigando um caso, ele é o mais banal dos homens, né? Ele é um completo banana, assim. Tanto que o casamento dele, eu acho que nem é tanto a esposa, né? Que a esposa é um pouco, né, aquela coisa... mas é mais que eles não têm nenhuma química, né? Mulher de exatas, assim. Mas é que ele é meio inapto. Ele é inapto. O filme faz um comentário do casamento, né? Sobre o casamento. Ele é inapto para a vida de casado. Ele não... né? Ele é um homem muito banal, muito comum. Então, muito submisso também, né? Muito tipo, ok, eu aceito. Eu acho que, né, ele tem muito isso no caso, eu aceito, tudo bem, blá, blá, blá. E a Song, acho que ela desperta um pouco nisso, essa coisa nele de, tipo, um desafio, né? Que talvez sejam coisas que ele não tem na vida, de certa forma, né? Os momentos em que ele é interessante, que ele demonstra sagacidade, é justamente quando ele está trabalhando, né? Nos momentos de perseguição ali e tal, ele se mostra muito interessante. Muito competente, né? Sim. Muito competente. Eu acho que a Song desperta isso nele, né? Desperta o lado policial, o lado profissional, que é onde ele consegue ser uma pessoa... E aí vem outro... né? Uma pessoa mais, enfim... Aí vem outro toque que eu acho genial no filme, porque quando ela vê que ele desmonta, que ele é um bostalhão mesmo, ela guarda o celular e fala pra ele, aqui, tá aqui o celular, tu tem provas agora pra reabrir a investigação, vamos reavivar essa chama, por assim dizer. Tipo, é uma coisa muito espetacular, assim, pra mim, fora da... Falando em celular, Rafael, alguém me explica, por favor, a jornada do celular nesse filme, porque é um tal de... Toca o celular no mar, mas no fundo do mar, onde ninguém possa ver. Pega o celular, volta o celular, troca o celular com a senhora, depois conserta o celular. Não... É que tem uns 4 celulares envolvidos, né? Sim, é muito celular, eu fiquei perdidaço nisso. Isso é o absurdo do filme, né? Quando a mulher toca no mar aí, não, porque ali apareceu na praia, assim, foram pescaram o celular, tipo, e ele tá funcionando normalmente, né? Tipo, haja arroz ali pra fazer o celular funcionar. Eu acho que eles só recuperam os dados, eu não sei. O celular que eles tiram do mar tá todo descascado já. Mas esse é o outro celular, esse é o celular que ela... Esse é outro celular. Esse é o celular da relação com o agiota lá. Que ela joga no mar. Aliás, uma das cenas mais divertidas do filme também toda vez que aparece a parceira do Jang na cidade nova, que é uma mulher meio atarracada assim, de cabelo curtinho, super curiosa e tem uma vibe muito legal, assim. A interação dos dois juntos é maravilhosa. Eu veria uma série desses dois personagens, assim, fácil. E eles estão tentando entender que a única foto que tem da Song é, na verdade, de umas pessoas que são de um resort ali da volta. Tiraram uma foto com uma vista pro mar, assim, e ela tá no fundo com a mão levantada. E ninguém sabe que gesto ela tá fazendo. E daí o Jang meio que por acaso coloca a parceira lá pra imitar os gestos. Ela, eu já não aguento mais ficar com o braço levantado. Daí ela começa a se espichar toda. Ela jogou alguma coisa no mar. E aquilo é uma cena também que é espetacular. Mas é uma cena meio absurda, assim. Total, tem esse momento absurdo. Sim. Esse senso de humor, assim, que me pega, sabe? Não é um senso de humor muito... Não é os personagens fazendo piada da situação, é a situação em si que é muito engraçada. Sim, sim. Daí eles descobrem, ela jogou um celular no oceano. Toda a coisa do corpo do marido dela também,
que é morto por um outro cara, daí é uma chacina, sanguinolência pra tudo que é lado, e ela lembra, não, o policial tem medo de sangue, vamos limpar a cena do crime. Eu gosto do cheiro de sangue. Ó, isso foi isso que eu me perdi, eu não tinha na segunda parte, eu não tinha me dado... Ela é muito bom. Fica esclarecido na segunda parte que não foi ela que matou o cara, então. Sim, foi Não, o... tipo, o marido dela era agiota, que deu um golpe numa senhora, que é mãe de um cara que tava tentando se vingar do agiota, e a Song vai lá e mata a mãe dele, que faz o agiota pensar que a mãe dele foi morta por esse cara, e ele vai lá e mata o cara em represália. É toda uma construção. Tá, mas quando a gente fala que é muita informação, acredite em mim, é muita informação. Sim, mas o primeiro marido foi ela que matou, né? Sim. Primeiro ela subiu na coisa e empurrou. Aparece ela matando. É que, tipo, chegou um momento do filme que eu não sabia mais o que eu tava vendo era real ou não. Sim. Mas então, nessa segunda parte, ela queria que matassem o marido dela, o marido agiota. Sim. Tá. Não, e meio que ela, uma cena bem impactante até, ela meio que se entrega ali, acho que ainda na primeira parte, porque ela vê que o Jang guarda todas as fotos dos crimes não solucionados, né, numa parede, no mural. Ali, se eu sou o Jang, eu ponho qual é o nome? A algema nela e levo pra cadeia imediatamente. Ela se incrimina ali. Tipo, ela começa a queimar tudo que é foto. Isso que é engraçado, né? Isso é muito engraçado, porque tá tão óbvio. Tipo, ela pega o celular, ela escuta os áudios dele falando sobre o caso e ela imediatamente apaga. Ele nem pisca. Aí ela já vai correndo pra queimar as fotos. Esse cara é muito idiota. Não, mas pra mim o filme, na verdade, trabalha isso, né? O filme, pra mim, trabalha essa coisa de que ele sabe que ela é culpada. Exato. Ele sabe disso. Só que ele tá tão apaixonado. Ele não quer aceitar. Não, ele só aceita quando ele vai lá e faz o negócio. Não sei, pra mim não é nem que ele não quer aceitar. Ele sabe que ela é culpada, mas ele quer ignorar isso. E não é que, tipo assim, eu não quero aceitar que ela... Eu sei que ela é culpada, mas eu tô tão apaixonado, eu tô tão encantado que foda-se que ela é culpada. Eu vou ajudar ela a queimar provas, eu vou ajudar ela a apagar o celular. Ela, de fato, exato. Sabe? Ele não, eu sei que tu é culpada, mas eu não tô nem aí. Isso é muito real, né? Qualquer pessoa que terminou um relacionamento, tu começa a ver todos os defeitos daquela pessoa que tu não tinha visto, porque, enfim, tu tava apaixonado. Então Mas ele já sabia disso antes, né? Ele já nem tá no relacionamento com ela. E a segunda investigação é isso, né? Mas aí que tá, a gente tá vendo os defeitos, aí a gente ignora. A gente faz. E a segunda investigação é muito isso, porque ele imediatamente... Não, foi ela. Eu vou provar que foi ela. E daí não foi ela diretamente. E só que ele tá obcecado e faz toda a investigação. Não, tem que ser ela a assassina. É que pra mim ele nem ignora os defeitos dela. Pra mim ele automaticamente decide vou ser um cúmplice dela. Porque um encantamento tão grande, assim. Pra mim não é uma coisa que ele ignora, sabe? O que ela fez de errado. É mais de tipo... Não, pra mim não importa se tu fez isso de errado. Não, sabe? Tipo... É meio que ele quer mentir pra si mesmo pra contemplar a paixão dele. O amor dele, sabe? Eu acho que pode ser. Isso começa ali quando ele tenta justificar que ela não teve reação porque o primeiro marido dela morreu. Aquela cena que tu falou, Rafael, que ele começa a querer fazer aquela comparação, dizer, se tu já tá esperando, então tu não vai ficar tão chocado. Claro que tu vai ficar chocado. Não tem. Se perdeu a pessoa que tu ama, tu vai ficar um pouco triste. Sim, um pouco triste. Pelo menos. E também eu gosto da reação do parceiro dele quando ele fala que a Song matou a própria mãe, que a mãe tava numa deprê, enfim, ela pegou e, como era cuidadora de idosos, deu pílulas pra mãe dela passar mais pacificamente, digamos assim, ou sei lá o quê. Enfim, matou a véia. E o parceiro já viu e diz... Olha, ela é muito suspeita, porque quem... como é que é? Matar é que nem... eu tô esquecendo. É que nem fumar. É que nem fumar. Isso. Só é difícil na primeira vez. É muito bom isso, cara. Eu chorei de rir quando ele falou isso. E a mãe dela pede pra ela matar ela, né? Pede. Sim. Ela, inclusive, a Song, inclusive, revela que ela começou a ser cuidadora para cuidar da mãe, né? E a cena até é tocante, assim, então as duas deitadas na cama ali, a velha, por favor, me manda dessa pra melhor. E ela, pô, mãe, de repente, não, vai, por favor.
Outra coisa que eu gosto é toda vez que ele é um policial, vira outro filme também. Que ele chega, persegue um cara, daí o cara começa a subir uma escadaria, o parceiro dele desaba no caminho. Aquilo é muito bom. Ele chega lá em cima, os dois, o perseguido e o perseguidor, caem no chão pra recuperar o fôlego. E daí ele se levanta, o outro cara saca uma faca, ele tem uma luva especial na mão. De metal, sim. Que é tipo uma armadura medieval, assim. E ele vai tentando pegar a faca, é muito bom. É o momento que tu percebe como ele é foda quando ele tá trabalhando, né? Tipo, ele coloca aquela luva numa calma, assim, né? É muito bom. O suspeito pegou uma faca, agora eu tenho que fazer isso. Protocolo número 64. E a Song observando lá de longe, bizarrice acontecendo. E a estratégia dele é só segurar a faca. Cara, se aquilo não é real, policiais, por favor. Quer dizer, policiais não sei, mas pessoas que... ali não é um absurdo aquilo, né? Aquela luva, a chance de dar uma merda inacreditável era enorme. Parece um toque dele, né? Uma coisa dele, assim, que ele faz, né? Não parece padrão, assim, né? Dos outros policiais. De novo, é mais uma série que poderia sair desse filme que eu veria. Esse cara tendo cenas de ação assim, muito bom. No Eu Vi o Diabo tem uma cena que o cara segura a faca também, mas ali ele tá segurando com a mão e corta a mão mesmo. Corta mesmo. Aquele é fodão. Não, aquele ali é um super-herói, né? Mas o Léo coreano ali... Não tem essa de luvinha. A perseguição... Não, mas ali... Né? A perseguição do telhado também acho muito boa. É muito boa aquela perseguição. Mas ali, pra mim, nessa cena, também tem um encantamento da Song com Yang, né? Quando ela vê ele derrubando o bandido ali, né? Pois é, aí que fica um pouco... Eu não vou dizer confuso, mas fica um pouco nebuloso pra mim. Porque a gente só vê ela ter essa volta quando eles já estão na outra cidade, assim, pra mim. É muito Mas claramente... pra mim o encantamento dela vem quase desde o começo, assim. Eu não percebi, assim, que ela só começou a gostar dele depois. Talvez eu tenha perdido isso. Pois tá, isso é um pouco que é nos falado, né? Ela fala, certa altura, o teu amor por mim só terminou quando o meu começou. O meu amor só começou quando o teu terminou. E daí, por isso que eu fiquei um pouco desorientado, assim. Tem essa fala literal e tem algumas outras coisas, tipo... Todas as outras ações dela nessa primeira parte são meio que pra manipular ele pra se livrar de evidência, sabe? Que é um toque genial desse filme pra mim, essa dissincronia dos dois. E, tipo, cada ato, por assim dizer, sem um puxando, eu acho muito fascinante também na estrutura do filme. Apesar que eu acho que daí na segunda parte, daí eu concordo um pouco contigo, Leonardo. Tu falou que tu se sentiu mais perdido. Mas também a segunda parte, toda a investigação é passada a toque de caixa, assim, gente. Vocês já viram uma investigação nesse filme. Já conhece o método desse cara. Nós vamos falar uma versão mega resumida e partindo do princípio que tu entendeu tudo e tem algumas coisas que eu fiquei um pouco boiando, assim. Tive que voltar várias vezes pra pegar... Eu queria pegar bem a mecânica do crime, porque, enfim, eu tinha que gravar um episódio no qual eu falava sobre o filme. Então eu achei que isso era importante, mas tem outras informações ali que me passam, assim... Bem correndo. E como essa segunda parte me foi mais difícil, Cara, é um filme muito... É um filme muito... Sim, aquela parte é genial. É muito bom. Como eu sei, a segunda parte é bem densa, eu me perdi um pouco. Eu confesso que eu não entendi exatamente por que ela se enterrou no final. Não entendi aquilo. O motivo é a tragédia da coisa. É a tentativa dela de voltar no tempo, assim, né? Ela... percebe que aquele relacionamento deles acabou, né? Que é aquele momento, né, que ele descobre que ela é a assassina e ela saca que que o que fica na memória dele são esses casos não resolvidos. Ali se quebra o mistério, ela deixa de ser um mistério para ele. Sim. Ela sumindo, ela vai ser um mistério. Aí a tentativa dela é criar esse outro crime, esse outro caso, né? Tem outro mistério de assassinato, que é uma coisa dela tentar reaver esse amor que eles tiveram. E aí ela percebe, a única
chance de eu continuar na memória dele, né? É eu virar o caso na parede dele ali, né? Eu morrer de uma maneira que ele nunca venha descobrir o que aconteceu. Bem saudável, né? Um filme. Extremamente. E me deixou revoltado, porque aquele buraco que ela faz, ela de pé já dá, tipo, se ela se levantar já não morre, sabe? Tá certo, depois a gente vê a água chegando, é um pouco mais de água do que eu esperava, mas mesmo assim, o buraco fica um pouco acima da cintura dela. Não, mas é interessante que ele tá ali, né? Ele tá ali, só que tá em cima da terra, né? Tá Em cima da areia. Então, ele tá em cima do túmulo dela. Esse é o final trágico, genial pra mim, assim. Meio que também amarra várias coisas, né? Ela veio do mar, ela é um imigrante legal, veio num barco, ela volta pro mar. É genial. Ele tá eternamente procurando alguma coisa que ele não sabe o que é, e quando ele sabe o que é, não é aquilo que ele quer outra coisa que a gente não sabe, e no final ele é esse cara que tá eternamente procurando. Eu achei super poético, assim, esse final. Achei o final é muito impactante, né? E essa é a forma dela dizer que ama ele. Exato. Do mesmo jeito que ele disse pra ela que a amava, né? Essa é a sacada, né? Que ela diz, você falou que me amava, eu não falei isso. Mas não, ele agiu, né? O amor é uma ação. A ação foi de amor, diz a Bell Hooks. É um grau genial. É um grau devastador que ela dá pra esse amor, né? Eu sendo feminista de esquerda aqui citando Bell Hooks. Mas é isso, o amor é uma ação. Então, no momento que ele descobre que ela é uma assassina e que ela o manipulou, e mesmo assim ele diz, olha, eu troquei lá os celulares para você não ser pega. Essa é a declaração de amor dele, né? Tipo, mas ao mesmo tempo é uma sai da minha frente, eu não quero mais te ver. Exato, é meio que tipo, estamos acabados, mas ainda assim eu não te odeio, né? Eu não vou te entregar. Claro, também se ele entregasse ela, ele estaria se entregando, né? Exato. E ali ele já é um cúmplice. Mas é ele dizendo, olha, ainda assim você me destruiu, você acabou com aquilo que nós tínhamos, mas ainda assim eu te amo e eu fiz isso por você. E é a mesma coisa, ela percebendo que ele não... que a única forma dele ser plenamente vivo é sendo esse detetive que, com um caso não resolvido, ela se mata. Mas eu até fiquei pensando, mas será que é, entre aspas, só isso? Entendeu? Porque eu pensei, cara, tem esse relacionamento, é bem estabelecido nas nuances, no que não é dito, nessa questão da química entre os dois e tal. Mas é um grau, como eu falei antes, devastador de importância que ela dá para esse amor, para tentar dar essa resposta para ele e se manter, digamos, na parede dele, lá nas fotos dele. Porque ali quem tá na obsessão é ela já. Né? Mas eu também não... Talvez seja isso somado a outras coisas. O fato dela ter, por exemplo, no passado dela, passado por vários traumas, ter matado a mãe, né? Tipo... E muita coisa que ela passou. Eu acho que um somatório e mais essa questão dela não estar sendo correspondida mais, né? Porque eu acho que se for pegar só essa questão ali dele, não sei, me parece bem intenso. Ela é uma personagem muito mais complexa e traumatizada do que ele, né? Ela é isso, é uma imigrante, ela teve que casar com um cara que ela não amava para não ser deportada. Ela era abusada, né? Fisicamente. Tinha uma tatuagem que quase como um objeto, assim. A mesma Depois coisa que ele tinha na carteira dele. Que era um completo boçal, um criminoso também, então, né? Enfim. Não era uma pessoa que tinha uma vida perfeita e eu decidi me matar por amor. Exato. E aquele encontro dos casais na peixaria, que o marido dela faz uma piada extremamente grotesca e os outros dois ficam só se olhando assim, o que esse cara tá fazendo? Alguém não pertence nesse quadro. É muito bom. É muito estranho, não, porque aquela esposa dele também, do Jang, é bizarra, né? Ela é muito estranha. Sim.
Que é aquele negócio, né? Eu acho que o filme faz um bom trabalho de retratar ela, não necessariamente como uma pessoa horrível, ela é uma pessoa horrível pra ele. Eles não têm esse sync. Eles não têm uma linha. Eles não têm um match. Não é um match, né? Eu também não gostaria daquele relacionamento, tá? Vou me expor aqui um pouco, mas. Sim, eu também. Alguém em algum lugar provavelmente gosta, vai saber. Tem louco pra tudo, é o que dizem. Não é pra tanto. É que eu acho que. Me passa a impressão que a esposa dele é uma pessoa muito metódica pra tudo, né? Ele é um cara metódico no trabalho, me parece. E acho que ela acaba sendo uma pessoa mais fria, mais calculista na vida pessoal. E ele, eu acho que ele sente falta de uma coisa um pouco mais afetiva, né? Uma coisa. Sim. Enfim. Né? Não tem um mistério, né? Não tem um tempero ali nesse casamento, né? E o que tá ele tudo encontra resolvido, na Song, tudo quantificado. É. Ela é uma técnica de engenharia de usina nuclear, né? Um negócio super matemático, né? Super calculado, assim, né? E a Song é meio que o oposto disso, né? E eu queria saber de vocês as tartarugas, gente. O que aquelas pessoas queriam com as tartarugas? Isso só por um segundo filme. Mas as tartarugas, de novo, é justamente para aumentar a libido do homem, né? Não, o Jang chega em casa super parceiro com uma tartaruga. Me deram agora, eu posso comer geleia de tartaruga para aumentar a libido. E a mulher tá largando ele naquele momento. É para aumentar a potência do cinquentão broxa. Não sabia. O filme fala sobre isso? O filme fala isso. Fala, a mulher dele fala. Tem uma receita ali com geleia de tartaruga. Geleia de tartaruga que aumenta a libido. Porque ela tá sinalizando o filme inteiro que ela não tá satisfeita naquele casamento, né? Que ela Sim, a primeira... Por isso que eu fico meio assim... O filme dá indicativos de que ela pode ser meio chata, mas ele também não é o melhor dos maridos, né? Eu acho que a mensagem do filme é que ele não seria feliz em nenhum casamento. Eu acho que o problema acho que o filme quer mostrar isso. O problema é o casamento. Inclusive a Song diz, né? Eu ouvi falar que quando o casamento... Quando as pessoas se casam, o amor acaba, né? Então tem uma mensagem assim de que o casamento é meio que essa caixa. O casamento é aquilo, o casamento é monótono. Não vai ter... Não é uma questão das pessoas. O casamento é feito para ser uma coisa mais monótona. É isso, as pessoas já se conhecem. Criar uma estrutura. Exato. É isso, vamos programar trans ali uma vez por semana porque é assim, né? Não tem. Então, eu acho que também é ele. Ele também não. Se ele casasse com a Song, também não ia dar certo. Né? Esse é o lado trágico. Isso fica bastante simbolizado naquela cena no carro, que é a capa do filme também, que tá ele com a algema nela, como suspeita, que eles estão andando na parte de trás do carro e tem, tipo, ela faz um gesto de afeto, assim, e fica aquela coisa meio constrangida, que é meio que uma versão meio resumida de, ok, o casamento é essa coisa que te prende e tu fica ali... É uma prisão, casamento... É toda essa discussão atual, né, da monogamia, da não monogamia, tipo, bom... Mas acho que é muito isso... não sei, acho que o filme traz muito isso do personagem do Yang de ser um cara monótono pra isso, sabe? Um cara que não saberia estar num casamento com ninguém. Eu acho, como o Wagner falou, assim. Por isso que a mulher dele tá reclamando o tempo todo, né? O filme mostra que ela tá insatisfeita, que ela tem... Sim, eu concordo. Eu acho que o casamento com a Song também... Porque eu acho que, na verdade, o filme nunca nem coloca essa possibilidade deles, de fato, ficarem juntos, eles casarem, por exemplo, né? Acho que a questão deles ali é mais de uma coisa de... É mais um fascínio, de certa forma. Um fascínio, um relacionamento que nunca vai ser uma coisa concretizada, né? Assim, a longo prazo, digamos.
Acho que é sempre essa necessidade que o Young tem de, tipo, não, preciso sempre estar encantado por um mistério. Mas só pra voltar rapidinho a questão do casamento, que tem uma piada no filme que eu acho genial, que a gente não falou até agora, que a primeira fala da mulher dele em cena é que uma amiga foi e deu letra que, casamentos infelizes, não sei o quê. Ela falou, casamento infeliz é os casais que vivem sem sexo ou algo assim, pra calar a boca da amiga. Tipo, ao mesmo tempo que ela tá infeliz do casamento, ela ainda defende. É muito legal isso. E o jeito que ela conta a história é muito engraçado também. Mas eu acho que ali ainda o casamento tá ok. Eu acho que ali eu acho que de fato ali eles estão. Me parece que sim. Ali no começo, sim. No começo eles têm um bom casamento, assim, parece que tá funcionando. Mas é justamente por isso, porque eles estão. É um casamento de final de semana, né? Ele mora em outra cidade. Aí quando eles estão juntos é bom. Mas aí na segunda parte do filme, quando eles estão morando de fato juntos, né? De segunda a segunda, o negócio. Mas ali também tem, acho que ali tem principalmente a questão de que ele já passou com a experiência com a Song, né? Então, Exato. Ele já não tá mais investindo naquele casamento, né? Não, a cabeça dele já foi para outro lugar. Ele já tá, não é fraturado que ele diz, é... Fragmentado. Não. Dilacerado. Dilacerado. Né? Rapaz. E vocês dão algum mérito para a leitura possível de que ela não está naquele buraco no final do filme? Não. Que ela faz tudo e some? Não. O Rafael adora inventar cenas, né? O Rafael... Tem uma cena que ela sai daquele buraco e sai correndo. Não. Ela sai do buraco e vai pro mar e se afoga. No mar, né? Tem uma cena dela matando o cara? Não tem. A gente vê só a conjectura do cara. Olha só. Exatamente, conjecturas. Mas a gente vê uma conjectura. Mas tu pode conjecturar se ela morreu ou não. No final. Não, né? Não dá nenhuma. Ela se enterrou embaixo da areia com um monte de água, mas ela pode estar viva. Ela tá viva, ela tá com um canudinho ali. Se ela levantasse, ela tava viva agora. Mas não Se ela ficasse de pé, atrás, com a maré, a areia cai em cima dela. É muito poético que ela morre ali. Se eu quiser acreditar nisso, eu acredito, tá? Assim como tem gente que acredita que não existe uma tal cena de Birdman. O Rafael vem com essa tradição desde o... Não, a cena Birdman, existe, né? Só que, enfim, ouça um episódio de Birdman que tem uma constatação genial de Rafael Coelho lá. Mas, enfim, acho que mais uma. Tá chegando, então, se encaminha, a gente tá falando do fim e tudo mais. Se alguém tem algo a declarar sobre decisão de partir... qual a interpretação do título de vocês? Qual é a decisão de partir nesse filme? É o final e a mãe dela também, né? Tem várias decisões de partir nesse filme, né? Acho que tem várias. É estranho, né? Porque quando vocês falaram, a gente vai falar sobre um filme Decisão de Partir, eu pensei, vai ser um drama. Um drama familiar. Uhum. Vai ser um drama familiar sobre morte. Vai ser um filme de divórcio, eu pensei. É um filme investigativo onde um policial se apaixona por uma assassina. Oi? Mas eu acho que sim, acho que a decisão de partir principal é ali do... Quando ela se mata no final, mas acho que tem outras, né? Como o Alexandre falou, tem a da mãe dela que decide partir. Mas... Tem a decisão do casal partindo de cidade. Tem a decisão dele de... Tem a decisão dela de partir pra trás do cara. Não, mas eu acho o que eu ia falar, o que eu me dei conta no começo do filme, eu acho interessante também como o filme meio que faz um paralelo, né? Porque isso que eu pensei ontem assistindo o filme, como a gente vem assistindo filmes de perseguição, né? É verdade. Tipo, é sempre uma pessoa atrás da outra. O Mad Max, o... Rápido e Mortal. Rápido e Mortal. O Rápido e Mortal. Não é uma perseguição corrida, mas é uma perseguição. Mas teve um outro antes. Antes do Mad Max. Eu vi o Diabo. Suspeito. Eu vi o Diabo, Mad Max, e agora é esse, pra mim, também o Decisão de Partir é um pouco um filme de perseguição, né? Só que eu acho que faz muito esse paralelo, tipo, um detetive que persegue um assassino e é da mesma forma uma pessoa amada que persegue a pessoa que ele ama. Né?
O Wagner já tá rindo. O Leonardo nos bastidores. Qual é o filme mesmo? Vontade de partir. Tipo, é só uma vontade, né? Eu só tô com uma cosquilhinha. Não, assim. uma decisão, é só uma vontade. Desejo de partir. E assim como Mad Max, Desejo. e assim como Mad Max, tem 2 perseguições nesse filme. Uma pra ida, na primeira metade, e na segunda metade a outra pessoa partindo atrás da outra pessoa. É verdade, é verdade. Olha aí, Isso é uma perseguição. muitos é um filme paralelos. sobre perseguição. A gente tá A fazendo gente uma tá falando boneca sobre- russa de De conteúdo. perseguições. É verdade. Não, mas O que significa que eu acho que ele tá rapando o tacho da discussão, então vamos para as nossas considerações finais, que é qual a atuação favorita de todo mundo? Não, qual a cena favorita de todo mundo, desculpa. A cena do sushi, no interrogatório. Eu ia começar porque eu já entreguei a minha, né? A minha é a cena do ASMR. Aliás, inscrevam-se lá no Rossi ASMR, é um canal muito bom no YouTube. Ô, Rafael, controle Que barbaridade. isso aí, Rafael. Não, Controla isso aí, Rafael. não dá. Controla isso aí. Mas, olha só. Não, é porque eu achei bem interessante. Tem a cena da Song fazendo o Jang dormir, porque no filme fica explícito que ele tem um problema de insônia e ele inclusive diz que ele não consigo dormir porque eu respiro pela boca. E aí até dizem, usa esse aparelho aqui. Tem uma cena dele dormindo com aquele aparelho. E ao mesmo tempo a Song consegue falar calmamente com ele. Até tem um pouco dessa questão erótica que o Vaguinha falou durante o episódio também, aí nessas interações deles. Mas ela tem essa cena é um mini vídeo de ASMR dentro do filme, e ela tem todo aquele clima de acalmar ele, e depois que eles se reencontram ela diz Você está livre. E daí ela começa a falar chinês, umas coisas para reprogramar o cérebro dele. Depois que eles se reencontram, ela diz, a gente não se vê há 1 ano e pouco e desde lá tu não dorme direito, né? Eu posso apostar. É alguma coisa assim que ela fala pra ele. Uhum. E de fato, né? Então eu acho que isso também dá uma demonstração de quando ele está com ela, ele tá se sentindo de uma forma diferente, percebendo as coisas de uma forma Aliás, diferente. é um escândalo. Ela fala isso na frente do marido dela e da esposa do cara. Tipo, na peixaria ainda. O pessoal acabou de botar o dedo em olho de peixe e agora tá ouvindo isso. É ali naquela cena. Aliás, aquela cena tem, parece que os dois estão conversando isso que... É um escândalo. É um escândalo, Não, mas- imagina. A interação entre os dois, me parece, nessa cena, é muito curioso, porque parece que os dois estão interagindo e os outros dois não estão ali. Sabe? Da forma que é feita. Sabe? É uma conversa muito paralela dos outros dois. É essa. Mas a cena da luva de metal É muito boa também. contra a faca eu gosto bastante. Eu também. quase botei essa. Mas daí... E a cena no telhado também, entre o Jang e o carinha que ele tá perseguindo, eles começam a ter uma conversa, assim, sobre Mas por que relacionamentos. mulheres ficam com caras assim? Daí o cara se joga Eu sou o depois, lixo. Não, tu não é o lixo, cara. Isso é o policial abaixando a arma e falando pro criminoso. Essa é a minha cena favorita. Obrigado que tu falou por me deixar. Deixa, Leonardo. Porque essa cena é espetacular. Toda a perseguição é engraçadíssima. Quando ele chega na casa, eles estão na porta, o cara sai correndo e... Sim, Enfim. e antes o parceiro dele é esfaqueado, né? Exato. Ele não dá um tiro sem querer aí nessa cena. Sim, ele dá um tiro sem querer na perna do cara. Depois ele larga a arma. É muito bom. É muito bom. Eu quero conversar contigo, eu sinto como se eu te conhecesse, porque eu tô te perseguindo há meses. É o jeito que o Jang funciona, né? É como ele Ele conhece as persegue pessoas. alguém. Se ele te investiga, ele te conhece. Exatamente. Vaguinha, tamo contigo. É a tua oportunidade de brilhar. Mais uma A vez. cena, né? Enfim, eu tava só esperando um momento de mais uma vez me destacar nesse programa. Nossa. É a cena do Isso jogar dilaceramento. confete pra si mesmo, assim. Ué. É a cena do dilaceramento, né? A cena da descoberta do nosso... Quando ele toma a decisão de partir, Quando ele toma a decisão de partir. Qual? Eu confesso que eu não sei qual cena tu tá na falando. meiota do filme, quando eles estão tendo aquela conversa com o celular. Quando ele chega, esse celular joga ele no oceano. Não é essa cena. Não é essa cena? Não é essa cena. É a cena em que ele descobre que ela matou o marido. E aí ele vai pra casa dela
E aí coloca na parede ali, né? E aí ele fala que você é autorizado de lacerado. Que essa cena Eu tinha na cabeça que era a mesma cena, mas ok. Estou confuso agora. Não é essa do Silvério. Pra mim, a cena é incrível, assim, é o coração do filme. É uma baita cena também. Mas é tão legal quanto o cara tendo uma conversa com o bro, com um criminoso, não sei. Também é muito bom. E a atuação favorita de todo mundo? Eu vou gritar agora já a Tang Wei como... Tang Wei. Ela é espetáculo da primeira e última cena. Ela é muito boa. Pá. Eu só queria... Sim, eu também acho. Pra mim, a Tang Wei rouba o filme. Só uma curiosidade, né? O cara que faz o Yang, que é o ator Park Hae-il, eu bati o olho nele no filme e reconheci ele. Ele é o possível assassino do Memórias de um Assassino, né? Do Bong Joon-ho. Uhum. Ele tem uma cara bem marcante, assim, também. Sim. Cara não usual, eu diria. Ele tem uma cara que parece meio ingênua, infantil ao mesmo tempo, mas meio assombrado também. Agora tu definiu pra mim, porque eu, vivendo o filme, eu fiquei... Cara, tem alguma coisa no rosto desse sujeito. Eu não quero julgar as pessoas pela aparência, mas ele é um ator, ele tá aí pra isso. Mas é isso que tá fazendo. Tem alguma coisa no rosto dele que me desencaixa um pouco do personagem de uma maneira legal, assim, fascinante. E ele tem traços meio infantilizados de rosto mesmo. É curioso isso. Ele tem um rosto leve, bem... assim, traços delicados, digamos assim, pra um cara que não é um personagem delicado. Acho que ele tem uma expressão parece mais ingênuo, né? Também, assim, é um jeito estranho de colocar isso, mas está colocado agora. E que nota a gente dá para a decisão de partir? Peraí, eu sempre gosto de começar da menor para maior, então... Não, mas como é que a gente vai saber? É um processo de adivinhamento. Ah. Hoje eu acho... Alexandre, tu deve ter dito a menor nota. Pode ser, vamos ver. Eu tive essa questão com o filme que eu tenho, que eu já falei várias vezes, de perder alguns elementos porque são muitos elementos. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito da direção do Park Chan-wook, cara. Eu acho que ele consegue criar uma ambientação, trabalhar com uma decupagem que surpreende e principalmente criar esse fascínio entre as personagens que funciona muito bem e nos mantém atentos ao filme. Pra mim, então, acho que 7,5. Eu vou dar 4. Não, tô brincando. Era só pra quebrar o processo. Meu coração parou agora. Não, eu vou dar a mesma nota que o Alexandre, 7,5. Isso, gente. Desculpa. É a mesma nota, eu pensei na mesma nota. Vaguinha, no salva da mediocridade. Eu dou um sólido 8,5. Cacete, eu vou me ausentar aqui então. Que eu vou ser ridicularizado a semana inteira depois de gravar esse episódio. Vai dar 10. Mas eu vou com a felicidade de quem tomou a decisão de partir, que é nota 10 esse filme, cara. Tem justíssimo. Talvez tenha um pouco de informação demais, talvez tenha algumas quebras de ritmo aqui e ali, talvez. Mas eu me envolvi com esse filme de uma maneira, assim, e de novo, eu não paro de pensar nele e eu quero rever já. E isso, pra mim, é raríssimo, então... Rafael, como eu fico feliz com a tua felicidade, Rafael. O Rafael, quando tá empolgado no filme, é uma coisa tão fofa de ver. Alguém em algum lugar deve estar elaborando uma lista dos filmes que o Rafael deu nota 10. Esses filmes vão fazer, assim, um hall da fama bala. Bala. E é uma empolgação por um filme bom, né? Não é Detetive Pikachu, por exemplo. Então... mas aquele é bom também. Mas eu não dei 10 pro Detetive Pikachu. Ele tem defeitos, mas é um bom filme. E que filme vocês recomendariam para quem assistiu Decisão de Partir? Eu vou começar abrindo os trabalhos porque esse filme me lembrou muito. Um filme que não parece ter absolutamente nada a ver. Mas tem alguma coisa de tom e algumas temáticas meio criminosas, meio comédia com um tom meio dark, que funciona, que é o Pequeno Favor, com a Anna Kendrick e a Blake Lively. Que a Anna Kendrick é uma vlogger que quando a Blake Lively some, de repente, do nada, elas são amigas, ela começa a investigar e descobrir segredos escabrosos, e o filme toma caminhos assim que tu não espera. Lembra um pouco esse lado investigativo do Decisão de Partir, e é um filme divertido e o tom é parecido também. Então, recomendo. Um Pequeno Favor, de um diretor que foi meio execrado em Hollywood, porque ele fez aquele horrível Os Caça-Fantasmas de 2016.
Que é ruim, mas não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Quem é o diretor? Paul Feig. É o nome do cara. Paul Feig? Algo assim. Mas esse é um bom filme, eu recomendo fortemente, é divertido. Não é tão bom quanto esse, mas é bom. E alguém assume aí, por favor. Eu tenho uma recomendação que já foi falado durante o episódio, mas que é A Criada, também dirigido pelo Park Chan-wook, que eu acho que também tem muita coisa. É um filme que surpreende bastante, tem muito dessa ambientação e dessa interação, desse erotismo entre as personagens também. E, cara, pra mim ele é um filme que narrativamente ele faz uma coisa meio parecida com um filme que a gente fez aqui, que foi o A Perfeição. Narrativamente ele faz uma coisa meio parecida, só que ele faz bem. E bem melhor. Que ataque gratuito! Gratuito! Meu Deus, eu tava pensando numa recomendação que ia te elevar, Alexandre. Ia te colocar, e agora tu faz isso comigo, Alexandre. Que coisa. A amizade, assim, é uma coisa... É que nem como é ambíguo, assim como a paixão é ambígua, e esse filme mostra, a amizade também, né? A gente pensa que é só amor e vem uma facada, assim, do nada. Pô, eu não quis te atingir. Nada a ver. O Vaguinha tá se fazendo. Pois. Leonardo? Eu tô procurando aqui e já encontrei. Wagner, então... Então tá. Perdeu a vez. Vai, Wagner. Eu vou falar, esse filme a gente falou, né, desse erotismo sugestionado, essa coisa nas entrelinhas, e aí a minha recomendação vai nesse sentido, é Barbie. Mas não por causa do filme que eu ainda não assisti. Não, só um pouquinho. Vamos recomendar coisas que a gente não viu ainda, beleza. Não. Exato, a gente tá abrindo um precedente do podcast. A minha próxima recomendação vai ser de um filme que não existe também, acho que a gente pode começar por aí também. Mas é um filme que eu assisti a crítica de um certo canal de ASMR, de um certo participante desse podcast, e eu tenho que contar, eu não vi todo, eu vi o início. Só um pouquinho. O cara vai recomendar um filme que ele não viu, um vídeo que ele viu só o começo. Meu Deus. Mas o início já me deixou. É um episódio que quem está à frente é a senhora Bibiana Lima. E ela está lá, posicionada, e a gente ouve a voz de um homem falando, "Hi, Barbie." E a resposta, "Hi, Ken." Eu fiquei, gente... Uma tensão ali, um jogo, né, dessa figura que está fora de cena, e a resposta da nossa Barbie Bibiana, gente, que coisa! Eu acho que isso não pode estar no podcast, eu tô nervoso agora. É um jabá, me desculpa, o Alexandre colocou, né? O Vaguinha é uma pessoa extraordinária, ele criticou o Merchan, agora tá reforçando o Merchan, recomendando um filme que ele não viu, que ele só viu uma crítica de 2 minutos. Para ver como eu sou um amigo, que mesmo sendo atacado há 1 minuto atrás, eu tô lá. Eu quis te atacar. Se vitimizando. Aliás, a Bibi não está nesse episódio, mas ela mandou beijos pra todo mundo. Ela tá em retiro espiritual. É bom de vez em quando. Ainda mais depois de ver o decisão de partida, eu também preciso me retirar um pouco. A minha recomendação é um filme que eu vi em 2018, que foi uma grata surpresa. Um filme chamado... Em português agora eu não me lembro como é que é. Em inglês... Em inglês é Come and Find Me, com Aaron Paul e a Annabelle Wallis, que eles são um casal e ela some de repente e o Aaron Paul decide procurar por ela, porque não tem ideia de onde ela tá. Passei por aqui. Passei por aqui? Não, desculpa, Vida Dupla. Em português o título é péssimo. É uma diferença, né? De 2016. Mas ele descobre que a ex-namorada dele, ou a namorada dele, é tipo uma espiã, ou uma agente infiltrada. Tipo, só que o filme, ele é muito focado na investigação, mas é um filme que, ao mesmo tempo, ele tem muito esse drama da perda, né? Ele não é tipo um filme de ação. É um cara procurando a namorada que sumiu, mas é um filme tem elementos policiais, mas é um filme muito sobre a perda. Então ele mistura muito bem esses gêneros e me lembrou um pouco o Lição de Partida. Massa. É isso.
E não sei, Alexandre, a gente quer revelar o próximo episódio, o que vai ser, ou guardando o segredo? Não só o próximo episódio, né? Mas todo... Ah, é verdade. Mês que vem nós vamos entrar no mês temático. Pra quem nos ouve aqui, sabe que de vez em quando a gente faz isso. Filmes que não assistimos. A gente vai comentar filmes que a gente não assistiu. Vai começar com Wagner. Não, o mês temático da vez, que vai ser agosto. Nós estamos entrando em agosto, um mês que geralmente não acontece nada, então nós aqui no podcast vamos fazer acontecer alguma coisa. Que é, vamos, como é que eu vou dizer, trazer pro Spotlight alguns filmes nacionais que talvez sejam poucos falados, ou pelo menos a gente tem essa meia-culpa a fazer, que a gente não trouxe muitos filmes nacionais pra cá até agora. Então meio que vai ser uma tentativa de retratação. E Alexandre, tu como... Reparação. Cara, vamos deixar assim no ar, suspense. Vamos deixar no ar. É o que eu posso dizer pro pessoal que semana que vem a gente vai estar de volta com a nossa turma pra, assim, reforçar os nossos laços de amizade aqui. Ai, gente. Você pode nos seguir nas mídias sociais, Instagram, YouTube, e @eu quero ver o filme. Se quiser nos deixar perguntas, tipo, cadê o filme lá? Seja bem-vindo. A gente se diverte. Você pode nos mandar um e-mail também, se quiser perguntar cadê o filme, para eu quero ver o filme @gmail.com. Você também pode nos encontrar, os podcasts são encontrados, menos no Stitcher, que tá saindo do ar, tá? Se tu ouve podcast no Stitcher agora, pelo amor de Deus, vai vir em outro lugar. Podcast no Stitcher. Eu acho que não, mas tá saindo do ar, eu tô sentindo as obrigações. Eu nem sei o que é Stitcher. Eu também Stitcher? não. Não sei. Eu só sei que a gente tá lá. Mas vai deixar de existir. Tá lá? Sim. Por isso que eu tô falando, ó, os nossos ouvintes do Stitcher devem ser milhares que migrem pra outras plataformas. Mas as pessoas podem colocar a gente em plataformas sem perguntar? Tipo, podem colocar nos Stitcher sem a gente deixar? Não, a gente tem que botar manualmente. Então a gente não tá lá. Tá sim, porque eu botei. Todas as plataformas possíveis eu botei a gente. Meu Deus do céu, que confusão. Tá, então explica, Nafa. Tu falou que tu não sabia se a gente tava lá, então a gente tá lá. Não, eu falei que eu sei que a gente tá lá. Eu não sei quanto tempo vai estar no ar ainda. Que o serviço tá saindo do ar. Entendi. Pô, Leonardo, segue as tartarugas. Mas enfim, acho que a gente chega até o fim agora. Nós vamos tomar a nossa decisão de partida. Mas elas vão me morder no dedo, Rafael. Até semana que vem, gente. É com isso que eu tenho que lidar. É sobre isso. Tá tudo sobre isso. Depois, quando mandam mensagem dizendo menos conversa, a gente quer saber o filme, vocês devem reclamar. Não, depois as pessoas comentam no YouTube, só tem imbecil conversando aí. E a gente quer discordar, né? Isso foi antes de eu entrar. E eu acho que eu concordo. Mas...